Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Esse vídeo é uma súmula sobre o tema do recurso de embargos de declaração, chamado ED. Eu vou chamar às vezes aqui de ED, que vocês entendam como sendo embargos de declaração. Muito bem, é a súmula 278 e ela fala o seguinte: embargo de declaração, omissão no julgado. A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado. É uma súmula bem tranquila, esse vídeo vai ser bem rápido, bem simples. Porque a gente sabe que o ED ele se destina basicamente aqui a 4 finalidades, para suprir omissão, obscuridade, contradição e também a figura do erro material. É assim que vem no Código de Processo Civil e é assim que a gente aplica também na CLT. Na CLT tem uma outra menção interessante, que é para sanar equívoco na análise dos pressupostos, vou abreviar aqui, pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Tá? Tá? Que é uma situação que, na verdade, acaba se reconduzindo aqui indiretamente a alguma das outras. Tá? Geralmente vai ser isso, mas a CLT menciona também esse equívoco na análise do pressuposto extrínseco do recurso, como seria, por exemplo, aqui a situação da tempestividade. E aí, o que a súmula fala é uma situação muito lógica. Por quê? Porque o ED não tem, em princípio, essa finalidade de modificar o julgado. A finalidade do recurso de embargo de declaração é justamente suprir essa omissão, alguma coisa que a sentença não apreciou, um pedido, uma obscuridade, uma coisa que não ficou tão clara na sentença, uma contradição, em que se disse uma coisa e depois se disse outra coisa diferente na decisão judicial, ou erro material. O erro material, inclusive, pode ser corrigido de ofício pelo juiz, conforme o CPC, tá? E aí, em geral, os embargos de declaração ele não tem essa finalidade de modificar a decisão. Não é objetivo do ED modificar. Para modificar a sentença, por exemplo, você vai ter o recurso ordinário, que vai ser para modificar o entendimento do juiz com relação àquela matéria que ele julgou. Então, não é objetivo dos embargos de declaração essa finalidade de modificar o julgado. O que acontece é que, em algumas situações, pode ser que, principalmente no caso de omissão, pode, como fala aqui a súmula, pode ser que, se o juiz realmente percebe que houve omissão, isso vai ocasionar efeito modificativo, isso vai modificar a conclusão do juiz. Tá? Eu vou trabalhar com um exemplo aqui só para a gente poder compreender isso melhor. É um exemplo na prática, inclusive, que as pessoas erram às vezes, as pessoas não percebem muito bem isso. Vamos supor uma situação em que haja um pedido de horas extraordinárias, horas extras. Tá? E aí, digamos lá, que venha a alegação, tá, de que o trabalhador ele trabalhava, digamos lá, de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. E aí, perceba aqui o seguinte, olha só, aí o juiz vai, profere a sentença e fala, olha, eu julgo improcedente o pedido de horas extraordinárias, aqui reflexos. Por quê? Porque aqui eu teria uma jornada diária de 8 horas, 8 horas por dia, de segunda a sexta, já que seria aqui 8 horas trabalhadas com 1 hora de intervalo, e aí eu teria simplesmente aqui 40 horas semanais, 8 horas diárias e 40 semanais, portanto não tem hora extra. Só que o juiz, por exemplo, se esqueceu de apreciar uma alegação de que essa pessoa, de que esse trabalhador não tinha intervalo entre a jornada. Porque perceba, uma situação é você trabalhar de 8 a 17 com um intervalo de 1 hora. Tá? Porque se o trabalhador prestou serviço aqui de 8 a 17 com 1 hora de intervalo, ele trabalhou de fato quantas horas? 8 horas. Ele trabalhou 8 horas e teve mais 1 hora de intervalo. Ok, nesse caso aqui está correta a sentença. Agora, se essa pessoa trabalhadora trabalhou sem intervalo, e claro, isso foi alegado na petição inicial, tá? Eu parto da premissa de que isso foi alegado na petição inicial. Trabalhou sem intervalo algum, não tirou nenhum intervalo, portanto, quantas horas essa pessoa trabalhou por dia? Trabalhou 9 horas. Ela tem 9 horas de trabalho, 9 horas trabalhadas por dia, porque ela não teve o período de intervalo. Ora, se ela trabalhou 9 horas por dia, é claro que ela fez 1 hora extra por dia, a não ser que haja uma compensação com relação ao sábado e tal. Eu não vou nem entrar aqui nesse vespeiro para não mexer nisso, mas aqui eu teria sim a figura de 1 hora extra por dia. Percebe aqui a minha situação?
E aí, o juiz, então, diante de um ED que alega esse fato, alega, olha, aqui tem uma omissão na sentença. Por quê? Porque a sentença não apreciou a alegação da inicial de que o reclamante não tirava intervalo, que não tinha nenhum intervalo. E aí o juiz percebe, não, realmente tem essa alegação na inicial, eu não me pronunciei com relação a isso, e, digamos, ficou provado na instrução que o reclamante, que é a pessoa trabalhadora, não tinha intervalo algum. Ora, nesse caso, o juiz vai acolher os embargos de declaração, o juiz acolhe o ED, né, acolhe o ED, e esse ED ele vai reconhecer, portanto, essa omissão, ele vai reconhecer que não se pronunciou com relação ao intervalo, ele vai se pronunciar com relação ao intervalo, portanto, vai dizer que não tinha intervalo, no exemplo hipotético que eu estou dando aqui, não tinha intervalo, e como consequência ele vai modificar sua conclusão. Ele vai modificar sua conclusão, onde ele falou, portanto, que não tinha hora extra, que foi julgado improcedente, portanto, ele vai dizer sim, a partir aqui do reconhecimento de que não tinha intervalo, né, da omissão que eu estou suprindo, eu reconheço que havia sim a prática de horas extraordinárias. Percebe? Ou seja, então, pela natureza da omissão, o tipo de omissão que ele reconheceu vai modificar o julgado, né, vai ter o efeito modificativo. Então perceba, a parte não interpôs o ED com o objetivo de mudar a sentença. A parte opôs o recurso de embargo de declaração, né, porque o ED é um recurso que é oposto. Tá? Oposto porque é oposto perante o mesmo juiz. Os outros recursos eles são interpostos, porque você apresenta o recurso num órgão, né, apresenta, por exemplo, o recurso ordinário, você apresenta na vara e vai ser mandado para o TRT. Né? Portanto, aqui existe um órgão entre o recurso e o órgão que vai julgar. Portanto, o recurso ele é interposto. Né? É interposto. Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento. Ele vai ser interposto. Tá? Ao passo que o ED ele vai ser oposto, porque é o mesmo órgão que vai julgar, é aquele que vai receber o recurso. Mas muito bem, fechado esse parênteses aqui, que eu sempre gosto de falar isso, é o seguinte. Né? Então, a parte não opôs o ED com o objetivo de modificar a conclusão do juiz. Ela opôs o ED para o juiz se pronunciar com relação a um ponto que ele não apreciou, que é o ponto do intervalo, aqui no meu exemplo. Como consequência dessa omissão, aí você vai ter o efeito modificativo. Tá? E lembrando aqui que, de acordo com o regramento do CPC 2015, para que o juiz possa conceder esse efeito modificativo aos embargos de declaração, o juiz tem que conceder previamente vista, né, intimar a parte contrária, ou seja, intimar o embargado, né, aquele que é o recorrido nos embargos de declaração. Maravilha? Então é isso. É uma súmula bem simples, não vou me estender mais aqui, não tem necessidade. Fico por aqui. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, para ajudar o nosso projeto a continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.